Bom dia, quinto ano! Essa semana a gente encerrou as atividades juninas. Ontem foi feriado, hoje, quinta-feira, 25 de junho. Quem voltou pra gente? Dona Risonha, jogando energias para vocês. E aí ontem fizeram o que de bom? Comeram muita comida típica do São João, da festividade junina. Fizeram as brincadeiras que vocês aprenderam nas oficinas. Tia Carla viu diversas fotos. Teve uma live muito legal lá no YouTube do Colégio Pontual. Foi tudo muito lindo e foi feito tudo com amor para vocês. Vocês sabem muito bem disso, né? E hoje, quinta-feira, nossa decoração junina foi-se embora. Mas, olha, ela voltou, nossa nuvenzinha de luz, risonha. Porque a gente pode estar qualquer coisa chateado, triste, mas a gente tem que sorrir. Porque quando a gente sorri, a gente puxa energia positiva pra gente, tá? E hoje, a gente tá aqui, ó, em clima de energia do sol. O tempo hoje tá muito bonito, muito lindo. E a gente hoje vai trabalhar em história, tá bom? Hoje vamos fazer atividadezinha de história, leiturazinha de história, pesquisa de história. E depois do take, aí a gente vai começar a nossa atividadezinha. Então, espero que vocês estejam muito bem, porque ontem foi feriado e aí vocês tiveram o dia livre para fazer tudo que gostam, comeram muito comidas típicas, não é? Brincaram muito. Então, foi bom que a gente estava com a família e se divertiu bastante. A cabeça relaxou. Olha, mandando energia pra gente, manda. E agora a gente vai começar a nossa rotina normalmente. Segue aí o take do Colégio Pontual e depois vem o exercício. Quinta-feira de luz para vocês, meus amores. Depois do take, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Quinta-feira, vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre a invasão holandesa que aconteceu aqui no Brasil, principalmente aqui em Pernambuco. Então a gente tem que estar mais ligado ainda, porque faz parte da nossa história daqui, tá? Do nosso estado. Então, teve tópicos muito importantes. E para ter o amadurecimento da nossa cidade, as construções aqui que teve por causa de um holandês que a gente vai descobrir e vai ser muito importante. Agora, vocês vão fazer assim. Vai começar a aula com um videozinho bem basiquinho, bem pequenininho o videozinho. Quando voltarmos, aí a gente vai fazer a conversa, o diálogo de Tia Carla com vocês. Tá certo? Então agora, a Tia Carla vai soltar o vídeo. Após o vídeo, a Tia Carla começa com a explicação dela. E depois vem um exercício. Depois do exercício, a Tia Carla vai passar uma pesquisa no caderno. Depois da pesquisa no caderno, a Tia Carla vai passar para vocês a aulazinha de inglês, que hoje a gente tem aula de inglês com o verbo to be com o tio Hernandes. Tá bom? Agora, vamos ver o vídeo das invasões holandesas aqui no Brasil e também coligada com o Pernambuco, que eles invadiram aqui, fizeram muitas coisas. Bora ver? E aí galera, beleza? Eu sou o Guba e hoje nós vamos falar sobre as invasões holandesas. Sim, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, corre lá e assiste para você não perder nada, beleza? Então vamos lá. Antes de começarmos a falar das invasões em si, devemos ressaltar o que está acontecendo nesse momento. Brasil colonial, cana-de-açúcar, União Ibérica. União Ibérica? O que é isso? Bom, a União Ibérica é a aliança de Portugal com a Espanha. E isso é muito importante para você entender a invasão holandesa. Porque a Holanda ela foi um dos países que financiaram o começo da cana-de-açúcar junto com Portugal. Porém, a Espanha havia uma certa desavença. E essa diferença fez com que a Espanha impedisse a Holanda de pisar em terras portuguesas, tornando-se uma barreira enorme para o país junto com o comércio de cana-de-açúcar. Só que a Holanda, devido a essa união dos países e essa proibição, criou em 1621 uma alternativa chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, com um objetivo muito claro,
recuperar o lucro do comércio que havia sido perdido. E com isso, tem o início das invasões. Em 1624, ocorre a primeira invasão no Nordeste brasileiro, restrita à Bahia, capital da época. Em fevereiro de 1630, percebendo a fragilidade da região de Pernambuco, capitania que era bem rica, porém desprotegida, uma esquadra com muitos navios desembarca, tomando facilmente a Olinda. O mesmo não ocorre com Recife, que teve dificuldade devido às técnicas de guerrilhas utilizadas pelos defensores. Com as conquistas dos territórios, fazia-se necessária a presença de uma figura que centralizasse as funções políticas e militares da região, a Nova Holanda. Sendo assim, é nomeado o administrador-geral do Brasil, o holandês, o conde João Maurício de Nassau, que chega em 1637, acompanhado de liberais, médicos, arquitetos, cientistas e artistas, e nomeia Recife como a sede da Nova Holanda. Durante o governo de Nassau, houve um forte estímulo à recuperação de produção açucareira, assim como a realização de obras urbanas no Recife, com reflexos evidentes no desenvolvimento regional. Em 1640, Portugal fica independente das relações com a Espanha, assinando um armistício de 10 anos entre Portugal e Holanda, o que permitiu que os holandeses consolidassem a sua dominação. Em 1643, devido a desacordos com a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, Nassau tem que voltar à Europa. Logo depois, a situação pacífica dos senhores de engenhos do local começa a piorar, uma vez com que eles não conseguem mais honrar com as dívidas que obtiveram com a Companhia Holandesa, culminando na Insurreição Pernambucana de 1645. E, por fim, com auxílio militar de portugueses e ingleses, os lusos brasileiros expulsam os holandeses definitivamente do Brasil, em 1654. Então, muito obrigado. Comenta aí, compartilha, se inscreve, beleza? Valeu e até a próxima. Agora que começou a clarear a mente de vocês sobre o conhecimento sobre as invasões dos holandeses do Brasil, a gente vai conversar um pouquinho, tá? Porque a aula é isso, é um diálogo. Então, a gente na aula passada viu as invasões francesas, porque eles sim invadiram o Brasil, fizeram portos e tudo, né? E aí a gente agora vai conhecer um pouquinho sobre a história dos holandeses, que não é mais, não é menos importante, só que aí tem mais enraizado na nossa cultura, porque a gente faz parte de Pernambuco, não é isso? Então vamos lá. O título de hoje é As Invasões Holandesas, não é? Que os holandeses, eles tinham uma negociação com o rei de Portugal. O rei de Portugal, nesta época, se chamava Dom Sebastião. Então, assim, eles tinham uma ligação, um tratado, tá? Deles virem para cá e explorar, retirar, porque eles estavam trabalhando em cima de dinheiro, Portugal, com a Holanda, sobre a cana-de-açúcar, que a cana-de-açúcar faz o açúcar. Tá certo? Então, através dessa junção, desse trato que eles tinham, o pessoal da Holanda, com o rei atual, que era Dom Sebastião, então eles vinham para cá, iam lá para as usinas, retiravam o açúcar, mas aí eles pagavam para esse movimento. Então, eles tinham uma transação. Só que esse rei de Portugal, ele morreu. E aí os holandeses se sentiam tipo assim, perdidos. E agora? Eu vou fazer negociação com quem? Porque eles pegavam açúcar e levavam para a Europa para fornecer à Europa o açúcar do Brasil. Tá certo? Aí, Dom Sebastião tinha um probleminha. Ele não tinha filho, porque não era hereditário, passava de pai para filho, ele não tinha. Então, o que foi que aconteceu? Começaram a ver dos netos do rei anterior de Dom Sebastião. Quem é que iria assumir o trono de Portugal? Eita, e agora, meu Deus, o que é que vai acontecer? Então, pegaram o rei que estava assumindo, do antigo rei, antes de Dom Sebastião, que era Dom Manuel I. Então, ele tinha um neto que ele já era rei, da onde? Da Espanha. O nome desse rei da Espanha era Filipe II. Então, como ele tinha sangue português também, aí ele foi assumir a coroa lá em Portugal. Vamos lá, fazer uma retrospectiva. Dom Sebastião faleceu, ele não tinha filho, mas alguém da família tinha que assumir. Então, pegaram o neto do rei antes de Dom Sebastião, tá?
E aí que era Dom Manuel I, e pegaram o neto dele, de Dom Manuel, porque Dom Sebastião não tinha ninguém para assumir o trono. Então tinha que ter alguém da linhagem. E o neto de Dom Manuel I já era rei da Espanha. Então ele pegou e foi assumir o rei, foi ser rei também de Portugal, a coroa portuguesa. E aí ele fez uma ligação. Pegou o rei da Espanha, se tornou rei de Portugal. Então ele era rei das duas cortes. Aí ele fez uma união híbrida. O que é uma união híbrida? Ele pegou o poder dele de cá, ficou para cá, ficou vai e vem. Ele ficou nos dois. Só que ele tinha diversos inimigos por conta disso, né? Porque eles brigavam por causa justamente disso, de território, de exploração, de retirar as coisas de outros lugares. Era a Inglaterra, a França e França e a Holanda. Então, como os espanhóis já tinham esse conflito, e aí começou a ter aquelas rivalidades, aquelas brigas todinhas. Porque antes a Holanda estava tudo de boa, tudo de bem, porque eles faziam um trato referente a isso, de pegar o açúcar do Brasil e levar para a Europa por causa do antigo rei, Dom Sebastião. Mas Dom Sebastião faleceu, então Dom Felipe, ele pegou, Felipe II assumiu o trono de Portugal. E ele já era rei da Espanha. E aí os inimigos que a Espanha tinha, trouxe junto para Portugal, porque era o mesmo rei. O rei da Espanha era o rei de Portugal. E aí foi aquele babado, aquela confusão toda, porque a Inglaterra era inimiga da Espanha na época, a Holanda era também, e os franceses. Aí, se era inimigo da Espanha e o mesmo rei da Espanha estava em Portugal, significa que eles também iriam ser inimigos um dos outros, entendeu? E aí foi que começou os conflitos. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre isso. Aí com toda essa confusão dos ingleses, franceses, holandeses, que tinha rivalidade com o rei da Espanha, que também era rei de Portugal, ficou aquela loucura. Então a negociação acabou. Não tinha mais negociação do açúcar para levar para a Europa pelos holandeses. Então eles, irritados, revoltados, invadiram o Brasil. Invadiram o Brasil aonde? Na Bahia. Que Bahia era a capital do Brasil antigamente. Não foi isso que Tia Carla já ensinou a vocês? Então, no ano de 1624, os holandeses invadiram o Brasil lá na Bahia. Exatamente. E aí foi quando o rei de Portugal, que também rei da Espanha, ele reuniu soldados e aí foi em cima dos holandeses que estavam aqui e expulsou eles do Brasil. Ele também tinha muita gente, né? Porque ele tinha soldados da Espanha e soldados de Portugal. E aí pegou fraco, né? Os holandeses, eles foram-se embora. Só que os holandeses, com muita inteligência, eles foram estudando estratégia. E aí no ano de 1630, eles invadiram de novo o Brasil. Mas aí ele não foi para a Bahia, eles vieram para Pernambuco, porque Pernambuco era a capitania hereditária. Lembra que vocês já estudaram capitanias hereditárias, que dava mais dinheiro por conta do açúcar. E aí o que foi que aconteceu? Eles vieram para cá, aí eles foram inteligentes, né? Vieram para Pernambuco porque era uma das capitanias que deram mais dinheiro por conta do açúcar. E aí eles vieram invadir, né? Montou todo o ponto de estratégia. E o governador da época aqui em Pernambuco era Matias de Albuquerque. E aí o que foi que ele fez? Fugiu quando os holandeses chegaram, porque eles chegaram bem preparados para qualquer coisa. Porque aí esse tempo que eles saíram do Brasil, eles começaram a estudar a estratégia. E aí Matias, ele fez um forte, Bom Jesus, juntos com os índios e os escravos, para justamente se defender dos holandeses. Só que um que era coligado à coroa portuguesa, sabe o que foi que ele fez? Ele saiu da coroa portuguesa, não gostava do rei, e aí do rei Felipe II, aí ele se coligou aos holandeses.
E aí ele começou a passar todos os pontos, o que eles iriam fazer para derrubar os holandeses. Ele começou a ajudar os holandeses e traindo a coroa portuguesa. Quem foi esse bonitinho? Bora lá? Repetir aqui, Carla. Domingos Fernandes Calabar. Domingos Fernandes Calabar. Ele era coligado à coroa portuguesa e aí ele traiu para ficar com os holandeses. Por isso que os holandeses passaram um tempinho aqui em Pernambuco, porque ele passava todas as informações para o pessoal da Holanda. E aí mudou, né, o governador, porque eles pegaram Matias, os holandeses, e botaram Matias para correr de Pernambuco. Matias foi embora para Alagoas. E aí os holandeses começaram a governar aqui em Pernambuco. E aí eles fizeram muitas coisas positivas aqui em Pernambuco pra gente, tá? Eles montaram diversas coisas, eles construíram diversas coisas. E aqui a economia, por conta do açúcar, subiu muito, tá certo? Então vamos conhecer agora umas coisinhas do governador Maurício de Nassau, que estava à frente aqui em Pernambuco, que foi que ele fez de positivo, certo? E depois vocês vão fazer uma pesquisazinha sobre exatamente isso, as coisas que os holandeses trouxeram para a nossa cultura. Então vamos conhecer agora o que os holandeses fez aqui em Pernambuco para a gente. E aí, com essa invasão dos holandeses, quem veio para cá representar os holandeses, ficar à frente, foi quem, nada mais, nada menos que Maurício de Nassau. O nome, João Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau, ele trouxe muitas inovações para cá, para Pernambuco. Primeiro eles invadiram Olinda, depois eles vieram para cá, para Recife. E aí foi ganhando território. Então, o que foi que Maurício de Nassau fez? Ele começou, financeiramente, o pessoal estava aqui sem dinheiro, o pessoal que tinha engenho e tal, né? Porque quem dava dinheiro, sim, mas o dinheiro ia para a coroa de Portugal. E aí ele começou a emprestar dinheiro para esse pessoal que estava financeiramente E aí o pessoal começou a se reerguer. Maurício Nassau, esse da foto que vocês estão vendo, oi Nassau, ele deixou um legado muito importante para a gente aqui. Porque as pontes que a gente vê, muitas pontes na cidade, no centro do Recife, foi ele que pediu para construir. Ele trouxe para cá cientistas que não tinha, pintores, artistas, então assim, um pouquinho também da nossa cultura, a gente deve também à Holanda. Ele fez palácios também aqui, e aí ele inovou financeiramente. Como ele embelezou a cidade do Recife, como ele embelezou a nossa cidade do Recife, com pontes, com palácios. E outra coisa importante que Maurício de Nassau fez, como os portugueses, eles tinham na cabeça deles que a única religião que poderia era a religião católica. E aí ele pegou, Maurício de Nassau, ele deixou livre para qualquer religião que quisesse seguir. Os evangélicos, os católicos, então cada um poderiam seguir a sua religião. Ele também liberou isso aqui. E por homenagear todos esses feitos de palácios, de artistas, cientistas, pontes, ele botou o nome da nossa cidade do Recife em homenagem Maurícia. O nome dele era Maurício, então o nome da cidade ficou Maurícia em homenagem às coisas positivas que Maurício Nassau fez para aqui, né? Para nosso Pernambuco em si, o Recife. E aí, o que foi que aconteceu? Depois de muito tempo, eles aqui, né? Aí o rei da Holanda, ele fez um acordo com o rei de Portugal, que tinha desapegado da Espanha. Então, Espanha era Espanha novamente, a coroa espanhola, Portugal era Portugal. E aí o rei da Holanda, ele fez uma parceria novamente com o rei de Portugal, no ano de 1640. Foi quando eles começaram novamente fazer aquela troca de dinheiro. Eles vêm para cá, exploram a cana-de-açúcar, o açúcar leva para a Europa para vender e os holandeses dão dinheiro para a coroa portuguesa. E aí o rei da Holanda disse, Maurício, mandou uma carta, né, gente, que antigamente era tudo por carta, disse, já fizeste muito aí, volta para cá. E aí Maurício de Nassau, em 1644, voltou para a Holanda. E como aqui já tinha diversos holandeses, aí, vocês lembram que eu estava falando mais um pouquinho atrás, que ele emprestou alguns dinheiros ao pessoal daqui que estava falido e tal.
Aí o pessoal que ficou, porque Maurício Nassau ele não era governador e voltou para a Holanda, então ficou outros holandeses aqui. Então eles quiseram que os pernambucanos quitassem essas dívidas que tinham pego empréstimo a Maurício de Nassau, com juros extrapolantes. Então os pernambucanos se revoltaram, bando pernambucano arretado da gota. E aí eles disseram, não, agora não vai ter domínio mais de ninguém, a gente vai fazer uma revolução. E aí Pernambuco entrou em guerra com a Holanda, durou 10 anos, então ficou chamado de Revolta Pernambucana. Acabou lá no Monte dos Guararapes, aqui em Guararapes, a gente já foi, muito com o passeio da escola. Lá foi a última, que aí os holandeses perderam lá no Monte dos Guararapes, onde tem a festa da Pitomba, não tem, pronto, ali, historicamente, os holandeses perderam para aqui, na Revolução Pernambucana, aí partiram para sua terra lá, sua Holanda. No ano de 1654, foi quando eles perderam, na Revolução Pernambucana, que passaram 10 anos de guerra, imagine, minha gente, 10 anos de guerra, pra gente dizer, aqui é nosso, minha gente, pela fé de Jesus, aqui o território é nosso. Então, foi justamente aqui em Jaboatão dos Guararapes, a gente na história aí, tá vendo que é muito importante a história, lá no Monte dos Guararapes, que aí teve o termínio da Holanda, aqui quem manda agora é os pernambucanos, e aí eles foram embora. Antes deles irem embora, eles estavam retirando um grupo estava em guerra, em conflito, outro grupo estava retirando as canas de açúcar para plantar lá na Holanda, então foi isso que aconteceu. Antes da guerra acabar, um grupo tiravam daqui as mudas e levaram para lá. E depois, quando realmente acabou a guerra, depois de 10 anos da Revolução Pernambucana, e aí eles pegaram e foram plantar lá, que já deveriam estar fazendo isso, né? Já que aqui tinha a muda, levava para lá e lá mesmo fazia a sua negociação. Então foi o que aconteceu. Eles plantaram lá e aí começaram a fazer a cana-de-açúcar, o açúcar, e vender para a Europa como eles continuaram. Então, é exatamente isso que aconteceu na Revolução Holandesa aqui no Brasil e no estado de Pernambuco. Teve os pontos positivos, muitos, e também teve os pontos negativos. Aí depois que vocês ouvirem Tia Carla, vocês vão precisar ler todo o contexto do livro e Tia Carla vai pedir uma pesquisa para vocês. Eu quero duas coisas, cabeçalho, pesquisa, e bota lá o título, Revolução Holandesa. Eu quero que vocês pesquisem para Tia Carla o nome dos palácios, das pontes que Maurício Nassau fez e trouxe aqui para Recife, no caso na cidade de Maurícia, que era chamada em homenagem a ele. Beleza? E quero também que vocês falem um pouquinho, depois que vocês pesquisarem, todos os feitos que Maurício de Nassau fez de positivo. E eu quero que você diga ponte tal, tá certo? Palácio tal, que Maurício de Nassau ele trouxe para cá esses benefícios. E quero também que você fale um pouquinho sobre a Revolução Pernambucana, que é bem próximo da gente aqui em Jaboatão dos Guararapes, que a gente mora em Jaboatão dos Guararapes também, então a gente faz parte da história, né, do desenvolvimento do Brasil. E aí eu quero que vocês escrevam para mim sobre a Revolução Pernambucana, esses 10 anos, o que foi, como foi, quem estava à frente, explicar tudo direitinho. Então são 2 tópicos. O primeiro vocês vão falar sobre os benefícios que Nassau trouxe pra gente, o que construiu, o nome das pontes, dos palácios, tudo que eles trouxeram. Eu quero que vocês digam ponte tal, palácio tal, e falar as coisas positivas que ele trouxe pra gente. E o outro tópico depois, aí vocês vão botar lá outro título, a Revolução Pernambucana. E vocês vão escrever para Tia Carla explicando sobre essa revolução, que é muito importante, que foi aqui, tá, gente? Próximo a gente. A gente já teve até contato de ir lá, conhecer um pouquinho dessa história. Sentir lá onde realmente aconteceu essa guerra que durou 10 anos, tá bom? Por isso que eu digo a vocês, eu adoro história, minha gente. É reviver, vai passar um túnel do tempo assim, ó. Entrei no túnel do passado, estou agora no presente. É maravilhoso. Agora, vocês vão fazer a atividadezinha de vocês, tal, vai pesquisar. A Tia Carla passou um documentáriozinho também para vocês assistirem. E daqui em seguida, depois do vídeo de história, vai ter aula de Tio Hernandes com aula de inglês, o verbo to be. Tá bom, meus amores?
Boa aula para vocês, boa leitura, bom estudo, boa pesquisa e até à tarde com tia Carla para a gente conversar um pouquinho sobre essa revolução pernambucana. Bons estudos. Tchau, até de tarde. Hello, quinto ano! How are you guys? Então, eu sou o Teacher Hernandes, o professor de vocês de inglês do Projeto Bilíngue, e hoje eu tô aqui para ensinar uma coisa bastante chatinha, mas eu tenho certeza que vocês vão aprender bem rápido, tá certo? Hoje vamos aprender gramática, tá certo? Especificamente sobre o verb to be, ou verbo to be. Vamos lá? Let's go! Se vocês quiserem acompanhar essa aula, abram no livro de inglês na página 19. Deixa eu ver? 19, tá certo? Tem lá no finalzinho do livro tudo que eu vou falar aqui. Então, verbo to be, esse to be aí significa ser ou estar, certo? Então significa ser ou estar. Professor, ou teacher, o senhor vai ensinar pra gente hoje os dois sentidos? Não, tá certo? Hoje a gente só vai aprender um sentido, que é o verbo to be, no sentido de ser. Então, eu sou um professor, eu sou um garoto, eu sou um homem, eu sou velho, entenderam? Nesse sentido. Então, bastante atenção que a gente vai aprender todas as pessoas hoje. Professor, a gente vai aprender todas as pessoas, a gente já vai aprender isso, tá certo? Vamos lá? Professor, o que são essas pessoas que o senhor falou? Então, vocês já sabem conjugar o verbo no português, certo? Eu, tu, ela, nós, vós, eles. Essas são as pessoas, certo? Então, eu, você, ela, ele. Então, no inglês também tem isso, certo? Mas de uma forma um pouco diferente. No inglês, a gente tem I, you, he, she, it, we, you de novo e they, como vocês estão vendo aqui do lado, certo? Então, eu vou explicar cada um deles, tá certo? Então, bastante atenção. Vamos lá? I é eu, significa eu, certo? Então, a primeira pessoa, I, eu. A segunda, you, você, certo? You. A gente pode fazer uma brincadeirinha, certo? Vocês já ouviram I love you, I love you, I love you, não é verdade? I love you não significa eu te amo. Então, eu, love, amo, you, você. Então, I love you, eu amo você. Entenderam? Então, recapitulando, eu, you, você. E esse he que o senhor falou? Então, esse he significa ele, tá certo? Ele. E depois tem o she, que é ela. Ela, certo? She, ela. E o it, que nem tem aqui do lado. It é isto, ou seja, quando a gente quer se referir a objetos, animais, certo? Então, a gente tem uma mania aqui no português de fazer tipo... este é o meu boné. Ele é preto, não é verdade? Aqui, um exemplo real. Este é o meu boné. Ele é preto. Já no inglês a gente não tem isso, tá certo? A gente não fala ele é preto. É como se a gente falasse este é o meu boné. Isto é preto. Por que, teacher? Porque eles entendem que quando a gente está se referindo a um objeto, a gente não deve se referir a ele como ele ou ela, e sim como isto, certo? Então, he, ele, she, ela, it, isto, para objetos. Entenderam? Depois a gente tem o we. We, que é nós, certo? Nós. Agora vem uma curiosidade. Depois do we, tem you de novo. Por que, teacher? O senhor já falou que you significava você? Sim, mas o you também pode significar vocês. Vocês, certo? Então, tem you, você, e you, vocês. Pelo amor de Deus, teacher, como é que eu vou saber diferenciar? Você vai pelo contexto, certo? Como assim pelo contexto, professor? Quando eu estou falando com muitas pessoas,
eu vou e falo you, ou seja, vocês. Quando eu estou falando com uma pessoa só, eu vou falar you, que é você, certo? Então vai muito do ambiente que a gente está, certo? Caso reste alguma dúvida em vocês enquanto a isso, que eu sei que é um pouco chatinho mesmo, a gente vai tirar as dúvidas todas no Meet, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Anotar todas as dúvidas e quando chegar lá no Meet, escrever no chat: Teacher, eu tenho uma dúvida. Então, eu vou pedir para você abrir o microfone e você vai lá e pergunta a sua dúvida, certo? E eu vou e respondo. Combinado? Pronto. Aprendeu I, you, he, she, it, you, we, you. Por último, a gente vai aprender they. They, que é esse último que está aqui embaixo. They significa o que, professor? Eles ou elas, certo? Então, aqui no português a gente tem eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles. E eles têm I, you, he, she, it, we, you, de novo, you, they, certo? Então, eles não têm, não sei, vocês podem imaginar, quando eu estava aprendendo inglês, eu imaginava assim, se he significa ele, então, eles vai significar his, mas não é assim não, certo? Quando eu quero falar eles ou elas, a gente não vai falar his ou she's. A gente vai falar, a gente fala they. They, eles ou elas. Certo? Agora, se vocês repararem no livro de vocês, tem lá I am, you are, e assim vai. Por que isso? Vou explicar agora, tá certo? Quando eu quero falar eu sou um garoto, eu não vou falar I, boy, tá certo? I, boy, tá certo? Boy significa garoto, para quem não sabe. Eu tenho que colocar alguma coisa aí, porque se eu só falar I, boy, fica tipo eu, garoto. Então, precisa do eu sou, né? Precisa do sou ali. Esses complementos que vocês estão vendo aí no livro de vocês, e que tem aqui também, é justamente isso. O sou, o entendeu? Então, quando eu quero falar eu sou um garoto, eu vou falar I am a boy. I am a boy. Quando eu quero falar você é um garoto, eu vou falar you are a boy. You are a boy. Certo? Eu quero falar que ele é um garoto, eu vou falar he is a boy. He is a boy. He is a boy. Ele é um garoto, certo? Quando eu quero falar que ela é uma garota, como é que eu faço? She is a girl. Porque girl significa garota, certo? Então, she is a girl. She is a girl. Ela é uma garota, certo? Com o it, professor. Então, como eu falei que o it é só para objetos, então a gente não pode falar que she is a bag. Bag significa bolsa, certo? Então, eu não posso falar que ela é uma bolsa. Isso é errado no inglês, certo? Poderia estar certo no português, mas lembrem-se, é uma nova língua e não tem nada a ver com a nossa, correto? Quando eu quero me referir a um objeto, o que eu estou usando como exemplo é uma bolsa, uma bag, certo? Eu me refiro, it is a bag. It is a bag. Então, fica mais ou menos, isto é uma bolsa, certo? Agora vamos entrar na parte que é do plural, certo? Então, muita atenção aqui que já começa a mudar umas coisinhas. Quando eu quero falar que nós somos garotos, eu vou falar
We are boys. Perceberam alguma coisa diferente? Um S no final do boy, né? Por que isso? Porque eu tô falando de nós. E nós é mais de uma pessoa. Vocês concordam? Então, nós, eu e mais algumas pessoas. Certo? Então, a gente vai colocar esse boy no plural. Então, vira boys. Boys. Se fosse uma menina falando e ela quisesse falar que nós somos garotas, ficaria we are girls. We are girls. Nós somos garotas. Certo? Indo agora no plural, a gente tem o you. You, que lá em cima significava você, mas aqui embaixo vai significar vocês, certo? Então, se eu quisesse falar vocês são garotas, eu falaria you are girls. You are girls. Por que no plural? Porque eu tô falando de mais de uma pessoa, certo? Pronto. E se eu quisesse falar eles ou elas, eu falaria, deixa eu ver, se eu quisesse dizer que eles são garotos, eu falaria they are boys, porque no plural, mais de uma pessoa. They are boys. Eles são garotos. They are girls. Elas são garotas. Então, esse they significa tanto eles quanto elas. Certo? Pronto. Então, agora de início pode parecer um pouco difícil, tá certo? Eu entendo vocês. Eu tive um pouco de dificuldade quando eu estava aprendendo também. E é totalmente normal ter dificuldade nisso logo no início. Mas não fiquem com dúvida guardada. Chegar no Meet e escreva lá no chat. Teacher, não entendi essa parte. Teacher, não entendi esta. Então, a gente vai lá e tenta. Certo? Então, não percam a aula do Meet. Porque a gente vai aprender algumas coisinhas a mais, certo? Que a gente só vai aprender aqui no YouTube na próxima semana. Então, muita atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Thank you. See you later. Bye. Bye, quinto ano.